Opa, tudo bem com você? Bem-vindo, eu sou o Virine Relâmpago e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim falar uma coisinha, uma coisa que é muito importante na vida cristã, que é os dons do Espírito Santo. Bom, para quem não sabe, dons que o Espírito Santo nos dá são presentes, assim, são dons mesmo que o Espírito Santo nos dá pra gente utilizar aqui na Terra. E para quem não sabe, são 9 dons que nós não teremos todos. Paulo mesmo alerta que não teremos todos e que também não devemos se orgulhar de ter desses dons, e sim usá-los de melhor forma para o Senhor. Então, só para começar aqui o vídeo, a gente nunca vai ter todos os dons, nunca. A gente nunca vai ter os 9, que são 9 a total, 9 dons. Nós nunca teremos os 9. Mas a gente deve aproveitar e buscar o que Deus quer que a gente utilize. Aqui em 1 Coríntios 12:31, Paulo já alerta: por isso se esforcem para ter os melhores dons. Assim, quando ele diz, foi mal aí, os melhores dons, não é que tem um dom melhor que o outro, mas que Deus nos dá dons e que devemos buscar e se esforçar para tê-los. Claro, isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo nos dá esses dons, mas também devemos buscar ter e, quando termos, praticar. Então, não usar os dons que o Espírito Santo nos dá é burrice e ingratidão. Porque pensa, aqui uma parábola: seu pai te dá um presente, certo? Ele te dá um presente, principalmente um dom. Aí você fala: eu não vou usar. Esse dom vai te beneficiar, vai melhorar a sua relação com Deus, no caso com seu pai, ali, e também vai te fazer bem. É burrice e ingratidão, porque seu pai te deu o dom, seu pai, te deu ali, e você vai recusar. Mas tá bom, então você deve estar se perguntando quais são os dons que o Espírito Santo pode nos dar, né? Afinal, como é que a gente pode saber se a gente tem o dom se a gente não sabe qual é ele? Bom, o primeiro é sabedoria. Esse dom permite que você entenda a vontade de Deus e tome decisões sábias em sua vida. É como ter uma compreensão profunda do que é certo e errado, e saber como aplicar os princípios bíblicos em situações do dia a dia. Então, resumindo aqui, é quando você entende a vontade de Deus na sua vida e toma decisões de acordo com Ele. E também você sabe o que é certo e errado e principalmente aplica o que você aprende na Bíblia no dia a dia. E assim, esse dom, eu acho que é um dos mais utilizados por todos, porque esse dom, claro, pode ter pessoas que não têm, e eu não tô julgando, não é isso, mas que esse dom é quando você entende o que Deus te quer na sua vida e você toma o que Ele quer. Você não faz a sua vontade, você não faz a vontade do outro, mas faz a vontade de Deus. Então, essa é a sabedoria. Agora, segundo é o conhecimento. Conhecimento é um dom semelhante à sabedoria, mas se refere mais à compreensão de fatos e verdades espirituais. É como ter uma revelação clara da palavra de Deus e entender como aplicá-la em sua vida. Então, sabe quando você, de vez em quando, tá caminhando e vem um pensamento muito forte sobre Deus falando na sua vida? Ou quando você tem algum sonho sobre alguma visão? Ou quando você tá lendo a Bíblia e você tá precisando de alguma resposta e aparece lá? Pois é, então você tem um dom de conhecimento. Pois é, quando você tem compreensão dos fatos e tem uma revelação clara de Deus em sua vida. O terceiro dom é fé. Esse dom permite que você confie plenamente em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. É como ter uma certeza absoluta de que Deus está no controle e que Ele vai cumprir seus propósitos em sua vida. Então é quando você confia plenamente em Deus. Quando você tem dúvida, sim, mas quando você não se abala. Quando a vida parece estar péssima, mas você entende que Deus tem um propósito para isso e que Ele vai fazer o melhor para você. Então, é quando você confia plenamente em Deus, quando você sabe que Ele está no controle. Isso é o dom de fé. Agora, o quarto é a cura. Esse dom permite que você ore por pessoas doentes e que elas sejam curadas.
é como ter autoridade de Deus para restaurar a saúde e o bem-estar das pessoas. Quando fala pessoas doentes, não significa só doença, mas também vícios, quando ela está presa em um pecado e tudo mais. É quando você, sabe, você ora e você vê que por meio do Espírito Santo você foi utilizado para curar a pessoa. Então quando você cura, não, você não, mas o Espírito Santo usa você para meio que curar a pessoa, então você tem um dom de cura. Agora indo pro quinto dom, que é milagres. Esse dom permite que você olhe por coisas impossíveis e que elas aconteçam. É como ter a capacidade de ver a mão de Deus intervindo em situações que parecem impossíveis. Então, assim, esse dom é quando você ora por algo que parece mesmo que impossível e ela acontece, sabe? Mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não tenha física, acontece. Então, assim, por meio de Deus, você vê a mão de Deus intervindo em situações que não parecem acontecer. Agora, o sexto dom é profecia. Esse dom permite que você fale a palavra de Deus para as pessoas, seja para encorajá-las, adverti-las ou orientá-las. É como ter a capacidade de ouvir a voz de Deus e transmiti-las para os outros. Então, meio que esse dom é o dom que você permite, que você consegue espalhar o evangelho. Então é quando você, por meio de Cristo, por meio do que ele fala, você consegue ser usado para ele, para falar para as outras pessoas, para encorajá-las, para diverti-las, usando a palavra de Deus, claro. Então meio que a capacidade de você espalhar o evangelho para as pessoas. Indo para o sétimo dom, que é discernimento de espíritos. Esse dom permite que você distingua entre o que é de Deus e o que não é. É como ter a capacidade de saber se uma pessoa ou uma situação está sendo influenciada ou por Deus ou pelo inimigo. Então, assim, esse dom é meio que você entender se aquilo é de Deus ou não. Sabia quando às vezes tem aquela voz dentro de você falando para fazer algo de errado? Então, e aí você consegue discernir se isso é Deus ou não? Pois é, eu diria que é esse dom, sabe? Você entender, você distinguir o que é Deus falando ou fazendo e o que não é. Agora, indo pro penúltimo dom, né? Caramba, é bastante dom. Bom, mas é falar em línguas. E sim, eu tenho dúvida, eu acho que você que tá vendo esse vídeo também tem dúvida. Eu acho que é um dos dons que mais causa dúvidas, né? Porque é como assim falar em línguas? Bom, esse dom permite que você fale em línguas que você não conhece, como um sinal que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. É como ter a capacidade de adorar a Deus em uma linguagem que vai além das palavras humanas. Então, assim, eu quando dei uma pesquisada sobre falar em línguas, línguas que a gente não conhece. Então, assim, pelo que eu entendi, pode ser, sim, talvez espanhol ou não sei, japonês, talvez, mas também, principalmente, linguagens que vão além das palavras humanas. E eu tenho uma dúvida também muito grande no meu coração, como é que isso funciona? Porque, tipo, você fala por meio de sussurro, ou você só fica em silêncio, sabe? Eu não entendo como que você poderia falar com o Espírito Santo se não for por meio de palavras, mesmo que seja no seu pensamento. Então, assim, eu também não sei, se alguém puder me dizer aí nos comentários, eu não sei de verdade como falar em línguas, até talvez porque eu não tenho esse dom. E Paulo deixou bem claro que não vamos ter todos. Mas eu tenho uma curiosidade bem sincera de saber como é que fala em língua, sabe? Mas enfim. E o último dom, nossa, 9 dons, mas vamos lá, é interpretação de línguas. Esse dom permite que você entenda o que as pessoas estão dizendo quando falam em línguas. É como ter a capacidade de interpretar a linguagem do outro. Então, assim, interpretação de língua é você poder entender o que a pessoa tá falando quando ela tá falando em línguas. Então, tipo assim, seu irmão tá falando em línguas, você entende o que ele tá querendo dizer, sabe? É isso. Esse dom permite que você transmite o que a pessoa tá dizendo por meio quando elas falam em línguas. Então, esses são os dons. São 9 dons ao total. E como eu disse, você nunca vai ter todos. E
não é motivo de você ter esse dom, você se orgulhar e de você falar, eu quero ter mais dom pra ser melhor que o outro. Não é isso. Ser, sabe, recebido pelos dons já é uma bênção muito grande. E não é porque você tem mais dom que o outro que você é melhor. Não é isso. Então, esse foi o vídeo. Eu queria esclarecer bastante sobre esse assunto. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Por favor, galera, se der pra vocês fazerem isso, não tô forçando vocês, mas deixa um like, manda aí nos comentários algumas coisas mais, compartilha o vídeo. Tô pedindo ajuda sincera pra vocês porque, sabe, eu tô vendo que os vídeos não estão visualizando muito, estão com 8, 5 visualizações. E eu não vou desistir, mas eu quero alcançar o máximo de pessoas com a mensagem de Cristo. Então compartilha para aquela pessoa que você sente que precisa saber disso, sabe? E por favor, manda, compartilha e tenta me ajudar nesse trabalho, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. Então, de verdade, por favor, façam isso, se vocês conseguirem. Mas eu também não tô me indigando aqui não. Mas enfim, gente, muito obrigado por me ouvir, por me dar 10 minutinhos aí. E sempre procurem fazer o que é certo, sabe? Fazer os dons que você tem. Procure, ore pra Deus, pra que você seja revelado, né? Pra que o seu dom seja revelado. Então, sempre busca pra Deus, pergunta pra Ele qual o dom que você tem na sua vida. Então, enfim, se você se identificou, manda aí nos comentários também. E é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por me ouvir. Jesus te ama, Deus te abençoa e tchau!